Fala galera, beleza? Vamos para mais uma aula aqui agora, nesse bloco de equilíbrio iônico, que é uma parte bem importante. Nessa primeira aula a gente vai ver os ácidos e as bases, e na próxima a gente vai ver aquela questão da água, do pH e dos sais, beleza? Bom, o roteiro dessa aula a gente vai ver a constante dos ácidos, depois das bases, grau de ionização, a lei de Ostwald e o efeito do íon comum, tá bom? Bom, a gente já visto nas aulas passadas de equilíbrio toda essa questão das constantes com as reações. Só que a gente sabe que na nossa vida os ácidos eles são muito importantes, principalmente na orgânica. Tem muitos ácidos que suas reações de ionização, que é a reação que ele libera o H+, né, e ele acaba ficando negativo, são reações reversíveis, tá? Principalmente porque na orgânica? Porque na orgânica tem muitos compostos ácidos que são ácidos fracos, tá? Porque os ácidos fortes, eles liberam tudo, eles se ionizam por completo, tá? Então, vamos ver aqui uma reação genérica, né, de um ácido monoprótico, que é um ácido que tem só um hidrogênio ionizável. Então, um ácido HA, tá? Ele vai ter o equilíbrio, em que ele vai liberar o H+, então ele está ionizando, tá? Lembrar sempre que a ionização ela é a quebra da ligação covalente, né? E um dos lados vai ficar negativo e o outro vai ficar positivo, tá? Que é diferente da dissociação, que é somente a separação de uma ligação iônica, como acontece nos sais quando a gente solubiliza eles, tá? Então o ácido HA, ele ioniza em H+, e A-. A constante, a gente só dá um nome novo, mas é a mesma coisa. Então, Ka de ácido, né, o A de ácido, ela vai ser a concentração do H+, vezes do A-, divididos pela concentração do HA, tá bom? Aí tem toda aquela questão, né, de você perceber qual é o coeficiente estequiométrico dos compostos para poder colocar na constante direitinho, tá? Mas geralmente acaba sendo uma reação que só tem, que está todo mundo em número 1, né? Um ácido, um H+, um A-, tá? Isso vai ser muito importante quando a gente for ver na próxima aula a questão de pH, porque o pH ele é uma medida de concentração do H+, né? E a gente vê que o Ka ele acaba calculando a quantidade de H+. Então a gente vai ver uma relação bem interessante entre eles na próxima aula. E por que também ele é importante? Porque pensa comigo, se um ácido ele é forte pela quantidade de H+ que ele libera, quando a gente olha essa reação direta, ele está liberando H+. Então, se a gente tem um Ka muito alto, quer dizer que a concentração dos produtos, consequentemente a do H+, é bem alta em relação aos reagentes. Então, quanto maior for o valor da constante de Ka, maior vai ser a força de ácido que esse composto vai ter, tá bom? Porque ele vai liberar mais H+. Então ele vai ter um caráter ácido maior, ele vai ser um ácido mais forte, tá? Aí pegando nesse sentido, se os ácidos fortes eles se ionizam por completo, é como se não tivesse praticamente a reação de volta, né? A reação de volta desse equilíbrio. Como se ele só ionizasse. Então, no final, né, num ácido forte, não tem praticamente nada de H, né? Não tem nada do ácido inicial. Então, é como se a constante dele fosse infinita, porque o denominador, a parte aqui de baixo, ela vai ser praticamente zero. E qualquer número dividido por alguma coisa que é muito, muito pequena, tá? É igual a infinito, tá? Eu não posso falar que é igual a zero, porque senão não daria para calcular essa constante, né? Porque 1 sobre 0, de qualquer número, quer dizer, sobre 0 é um valor indeterminado. Só que, se for um número tipo 0,000001, que é um valor muito baixo, para a gente é praticamente zero, mas não é zero de fato. Se eu dividir algum número por ele, vai ser, né, o resultado dessa divisão vai ser um número gigante, praticamente infinito, tá bom? Então é isso a constante dos ácidos. Ela é bastante importante quando a gente for ver a parte do grau de ionização mais na frente, mas ela vai aparecer muito nesse contexto da orgânica, principalmente por conta desses ácidos fracos, né? Aí entra toda aquela questão da tabela INE, que a gente tinha visto no primeiro bloco de aulas de equilíbrio, junto, né, com aquela questão de você
desprezar, porque é uma constante baixa, então o quanto que reage é baixo e tudo mais, beleza? Bom, seguindo, a gente tem que tomar cuidado, porque alguns ácidos, eles não são que nem esse aqui que eu já mostrado, só um hidrogênio. Alguns ácidos, eles têm vários hidrogênios para liberar, tá bom? São os ácidos polipróticos, tá? Esse prótico sempre vem de próton, que é um H+, porque o H+, ele vem do hidrogênio quando perde um elétron. O hidrogênio, ele só tem um próton e um elétron na sua estrutura atômica. Então, quando ele perde esse elétron, ele fica só com um próton. Então, um H+, é como se ele fosse um próton sozinho, tá? Essa parte aqui é bem importante quando a gente for ver, novamente, pH, tá? Porque são aulas muito interligadas. O que eu tenho de consideração para fazer? Quando tem um ácido poliprótico, ele tem várias reações de ionização, tá? Que geralmente a gente via tudo acontecendo de uma vez só. Então, por exemplo, nesse exemplo, a gente via o H3PO4 liberando 3H+, e virando esse PO4 3-. Só que para equilíbrio, isso ocorre em 3 etapas. Primeiro ele libera um hidrogênio, depois ele libera um outro hidrogênio e por fim ele libera o seu terceiro hidrogênio, tá bom? E isso é muito importante porque cada uma dessas reações vai ter a sua constante de equilíbrio, a sua constante de ácido, né? E por que elas são importantes? Porque a cada vez que a gente libera um hidrogênio, essa constante ela diminui consideravelmente, tá? De forma que é a primeira reação, a primeira constante, que vai determinar todos os parâmetros do seu sistema. Então, se ele perguntar qual é a concentração de H+ do sistema, você vai olhar somente para a primeira reação, porque as outras reações elas praticamente não vão acontecer, tá bom? Então, vamos ver aqui pelos valores das constantes. A primeira reação já tem uma constante baixa, que é 7,5 vezes 10 a menos 3. Então, a quantidade de H+ que vai produzir já vai ser um valor baixo. Quando a gente vai para a segunda reação, que ela utiliza o H2PO4-, que é um dos produtos, então que já está numa concentração baixa, a gente vai ter uma constante que é 6,2 vezes 10 a menos 8. Então, a gente tem um reagente que é baixo e uma constante que é menor ainda. Na hora que a gente for reagir, para ver o quanto que é produzido, vai ser um valor muito menor ainda, né? Então, por exemplo, seria um 10 a menos 3 aqui, gerando um 10 a menos 8, porque a constante ela tem um grau, né, de valor muito baixo. E quando a gente vai para a terceira reação, é menor ainda, porque a gente produziu um HPO4 2- com uma concentração pequena. Ele vai reagir, né, na terceira reação, que tem uma constante de 3,6 vezes 10 elevado a menos 13, que é o quê? Praticamente nada. Então, a gente tinha uma coisa pequena, uma constante menor ainda. Para produzir e entrar no equilíbrio, você vai consumir um respiro dele, né? Então, por isso que a gente diz que é a primeira reação que conta. Porque as outras duas reações, elas têm valores muito pequenos. Então, se a primeira já é pequena e produz pouco, as outras duas vão produzir praticamente nada, tá? Isso é bem interessante quando a gente olha o H2SO4, o ácido sulfúrico. Porque pelos oxiácidos, pelaquela conta de força, ele é um ácido forte, né? Porque ele tem 4 oxigênios e 2 hidrogênios. E para ser forte em oxiácido, essa diferença entre oxigênio e hidrogênio tem que ser maior ou igual a 2. Então 4 menos 2 dá 2, então ele é forte. Só que quando a gente separa as suas reações de ionização, a gente tem a primeira, que é o H2SO4, virando H+, mais HSO4-, e a segunda reação, esse HSO4-, dando H+, e SO4 2-. A primeira reação, a primeira ionização, tem uma constante infinita, que é um ácido forte. Só que a segunda reação, a gente pensaria, vai ser infinita também, porque o ácido como um todo ele é forte, mas não. A segunda ionização do ácido sulfúrico tem uma constante de mais ou menos 10 elevado a menos 2, que é 0,01. Ou seja, a primeira constante é infinito, a segunda constante é 0,01. Para você ver que quanto mais ele perde hidrogênio, menor vai ser a constante das reações subsequentes de ionização, tá bom?
E por que isso acontece, né? Por que conforme a gente vai liberando hidrogênio, menos hidrogênio a gente libera, né? Pelas outras reações? Por conta da estabilidade do produto, tá? Porque na química, a gente sempre vai tender para o lado de menor energia, para o lado mais estável, tá? Veja bem, eu não estou dizendo que a ionização não é estável, mas que chega a um ponto que ela deixa de ser tão estável quanto era no início, tá? Então, por exemplo, do H3PO4 para o H2PO4-, ele libera realmente um H+, para poder ficar mais estável. Só que quando ele chega do H2PO4- para o HPO4-, ele também libera para ficar um pouco mais estável, só que a estabilidade desse cara é um pouco menor do que a desse cara, né? Por isso que a gente tem uma constante menor. E quando a gente vai do HPO4-, para o PO4-3-, essa estabilidade diminui mais ainda. Por isso que a gente tem uma constante menor ainda, tá? Por que eu falo que a estabilidade diminui? Porque pensa comigo, a gente tinha o H3PO4, não tinha nenhuma carga, mas ele tinha a tendência de liberar o H+. Então ele liberou o H+, e ficou estável, com uma carga negativa, uma carga só. Depois, quando ele libera um outro H+, ele fica com 2 cargas negativas. E quando ele libera o terceiro H+, ele fica com 3 cargas negativas. Então, pensa na estrutura do cara. É um fósforo, 4 oxigênios e 3 cargas negativas. Então, ele é um composto meio pequeno, que não consegue distribuir tanto essa carga, né? Então, ela fica muito concentrada com oxigênio, o que faz com que a gente tenha uma polarização dentro da própria molécula. Então, vai ficar um lado com fósforo positivo e o outro lado com oxigênio negativo. Eles não ficam com essa carga de fato, né? Mas se a gente fosse ver uma distribuição dessa carga, ela ficaria mais para o lado do oxigênio, que é mais eletronegativo. Então, como a gente tem uma distribuição desigual da carga, um lado positivo, outro lado negativo, a gente gera um composto que ele é mais instável. Instável. Então, se ele é instável, ele não é muito favorecido na hora de ser formado. A gente vai preferir ficar com a outra forma, que é um pouco mais estável, tá? E por isso que a formação, por exemplo, do PO4-3-, que é um composto menos estável que o HPO4-2-, é muito desfavorecida, né? A gente vê isso porque a constante é baixa. Se a constante ela é baixa, quer dizer que a gente tem mais reagente do que produto, tá bom? E uma anotação importante é que nem sempre as reações elas vão usar o H+. Às vezes elas vão usar o íon hidrônio, que é o H3O+, tá? Isso acontece porque eu tinha falado. O H+, ele é um próton. Então pensa, ele é um próton sozinho, positivo. Não tem ninguém para estabilizá-lo. Não tem um nêutron, não tem um elétron. Então, ele acaba sendo muito instável. Se ele é instável, ele vai reagir. Ele vai querer reagir com alguém para poder se estabilizar. E ele faz isso como? Ele faz isso com a água, tá? Então, esse H+, ele acaba reagindo com a água do meio mesmo, da solução, para poder formar o íon hidrônio, tá? Que é esse H3O positivo. Então, muitas das reações que as questões elas vão te dar, elas não vão trabalhar com o ácido gerando H+, e o ânion. Muitas questões vão fazer o ácido reagir com a água para gerar o hidrônio e o ânion, tá? É a mesma coisa, porque esse hidrônio nada mais é do que um H+ e água. E como tem água do outro lado, é como se essa água estivesse cortando, tá? Mas ela está subtendida dentro desse íon hidrônio, tá? Isso até faz muito sentido quando a gente pensa que quando a gente está solubilizando um composto, a gente está fazendo com que ele reaja com o solvente. Então, quando eu coloco o NaCl na minha água, ele dissocia porque ele reage com a água, tá? Mas não é uma reação como a gente vê geralmente, tipo, uma constante, com entalpia, tipo, tem essas coisas, mas não é um nosso foco quando a gente olha para equilíbrio, né, nesse contexto. A gente quer mais saber, né, a reação de ionização do composto sem ligar tanto para a reação dele com a água, que é o que acontece na vida real, tá bom? Então, vamos seguindo. Se a gente viu ácido, agora a gente vai ver base. É o mesmo raciocínio. Então, se os ácidos eles têm equilíbrio, as bases também vão ter, tá? Principalmente as bases mais fracas, que elas são menos solúveis em água, tá? E essa parte de solubilidade em água a gente vai ver
no último bloco de equilíbrio com o KPS, tá bom? Aí eu coloquei aqui uma reação de uma monobase, mono 1, base, lembra, né, a hidroxila, o OH menos, tá? Que é a reação de ionização de um BOH gerando um B+, e OH-, que vai ter um Kb, constante de base, que é igual a B+, OH- vezes OH- sobre OH, tá? Tudo a concentração direitinho. Novamente, por que é importante? A gente consegue determinar o pH a partir do Kb também, porque apesar dele não ter o H+, ele tem o OH-, e a gente vai descobrir que o H+, e o OH- eles têm um equilíbrio entre si, tá? E aquele mesmo raciocínio. Se eu tenho um Kb maior, eu vou ter um caráter básico maior do meu meio. Eu vou ter uma base mais forte, porque eu vou estar liberando mais OH-, tá? Aí aquele mesmo raciocínio. Bases fortes, elas têm constante infinita. E tomar cuidado, porque nem sempre essa reação, o meu reagente vai ser aquoso. Às vezes ele vai colocar um composto que vai estar no estado sólido, que vai estar se solubilizando na água e depois dissociando em B+, e OH-, tá? Ou vai ser um composto que vai estar gasoso, se transformando, né, numa base que se ioniza em B+, e OH-, tá bom? Porque a base acaba sendo um pouco diferente do ácido, porque as bases elas são feitas de reações iônicas entre metais e a hidroxila. E nem sempre esses metais eles são solúveis em água. Então acaba que a força da base se dá pela solubilidade que ela tem no meio, tá? Porque uma vez solubilizada, ela dissocia, porque é uma reação iônica, uma ligação iônica, quer dizer. Tá? E as ligações iônicas elas têm essa característica. Assim que você coloca no meio aquoso, ela se dissocia. Enquanto que os ácidos eles são compostos de ligação covalente entre um ametal e um hidrogênio. Então, eles existem na forma não ionizada no meio aquoso, enquanto que as bases geralmente não, tá bom? Mas eu falo isso geralmente para quando aparecer uma situação desse tipo, você já ter ouvido falar e saber como trabalhar em cima dela, tá bom? Aí eu coloquei aqui só um comentário na minha versão para eu poder lembrar de comentar sobre base conjugada, tá? Porque vocês estão percebendo que essa aula tem muito a ver com a frente de orgânica que o Breno toma conta, né? E ele falou com vocês sobre as teorias ácido-base, sobre a teoria de Bronsted-Lowry, que era aquela teoria que fala que o ácido libera H+, e a base ela consome esse H+, né? Mas eu não quero me ligar com isso. Eu quero ligar para o conceito de ácido e base conjugada, tá bom? Porque é muito importante. Um ácido, ele vai liberar... Vamos voltar aqui para esse lado aqui, é bom. O H3PO4, ele vai liberar H+, e H2PO4-. Para Bronsted-Lowry, o H3PO4 é o ácido, porque ele liberou H+. E o H2PO4 vai ser a base conjugada do meu ácido fosfórico. Por quê? Porque se a gente pensar na reação de volta, esse composto está consumindo H+, para formar o ácido fosfórico. Então, se ele está consumindo H+, ele é a base, tá? Isso é muito importante porque equilíbrio é tudo isso. Ida e volta, reações reversíveis. Então, se na minha ida o meu reagente é um ácido e na volta o meu reagente é uma base, a minha constante de ida ela é uma constante de Ka, uma constante que vê o ácido. E a minha reação de volta, minha constante de volta vai ser quase que uma constante de base, tá? Só que não é o Kb propriamente dito, porque não tem a presença do OH-, que é forte quando a gente vê Kb, tá? Mas não deixa de ser uma constante de base, porque esse composto é uma base, tá bom? Sendo esse composto uma base, e a gente tem que lembrar, a constante de ida é x, a constante de volta é 1 sobre x, tá? Porque quando a gente inverte as reações, a gente tem que inverter as constantes. Então, se na minha ida eu tenho, sei lá, um ácido fraco de 7,5 vezes 10 a menos 3, na minha volta eu vou ter uma base forte, porque ela vai ser 1 sobre 7,5 vezes 10 a menos 3. O 10 a menos 3 sobe positivo, então vai ficar 10 ao cubo sobre 7,5. Então é 1.000 divididos por 7,5, que vai dar algum valor entre nós, sei lá, 500, não sei o valor direitinho, né? Mas vai ser um valor muito maior
do que o que eu tenho mostrando agora, que é a minha reação do ácido. Então, sempre que eu tenho um ácido fraco, a sua base conjugada vai ser forte, por conta desse motivo da inversão. Se eu tenho um ácido forte, a base conjugada vai ser fraca, tá? O mesmo raciocínio eu posso fazer para a base, né? Eu tenho aqui a base e o B+, é como se fosse... Quer dizer, o OH- ou o B+. Fica um pouco difícil, na real, para pensar aí. Um pouco difícil fazer essa comparação. Mas, se eu tenho uma base reagindo, eu vou ter um ácido conjugado também, tá bom? Então, tipo, se a gente fosse pensar no Bronsted-Lowry trocando o H+ por OH-, para ficar mais fácil nesse exemplo, a base é quem libera o OH-, e o ácido seria quem absorve o OH-, tá? Só para fazer esse paralelo. Mas o Bronsted-Lowry é sempre H+, tá bom, gente? Então, aqui tem a base liberando o OH-, e esse B+, seria o ácido conjugado, porque ele absorve o OH-, tá? Então, se eu tenho uma base fraca, eu vou ter um ácido conjugado forte. Se eu tenho uma base forte, eu vou ter um ácido conjugado fraco, tá bom? Só essa consideração. Se a minha ida é fraca, minha volta vai ser forte, tá? E sempre lembrar que ácido e base conjugada é essa questão do Bronsted-Lowry, de quem absorve H+, e quem libera H+, beleza? Na mesma reação, tá? Por isso que é conjugado, porque quando aparece um, tem que aparecer o outro, beleza? Bom, vamos seguindo aqui para grau de ionização. Grau de ionização nada mais é do que o percentual do composto, né, do meu reagente, que vai ionizar, tá? Então, eu posso definir o meu grau de ionização como o composto ionizado, a quantidade que ele tem, divididos pelo quanto eu tinha no início do meu reagente, tá? Tem várias formas de calcular ele, né? Mas o grau de ionização é isso, é o quanto do composto que ionizou, que está na forma ionizada, tá? Então eu separei aqui duas formas de calcular esse grau de ionização, que são as formas, ao meu ver, mais utilizadas, tá? Que é o quê? Alfa, que geralmente usa grau de ionização, a gente usa a letra grega alfa, minúscula, acho que é minúscula, né? Que é igual número de mols que reage, ou seja, que ioniza, divididos pelo número de mols inicial do reagente, vezes 100%, tá? Porque grau de ionização, ela vai estar em percentual. E se eu colocar só o N que reage sobre o N inicial, eu vou ter tipo 0,5, 0,2, 0,8. Isso não é percentual. Quando eu multiplico por 100%, é como se eu estivesse multiplicando por 1. Então aquele meu 0,5 vai virar 50%, vai virar o meu 0,8 vai virar 80% e por assim vai, tá bom? Nada mais é do que tirar essa fração que está de 0 a 1 para virar de 0 a 100, tá? De 0 a 100%. Só que ela também pode ser 1 menos o quanto que eu tenho no final do reagente sobre o quanto que eu tenho no início do meu reagente. Tudo isso vezes 100%, tá? Coloquei aqui até um exemplozinho para a gente poder ver como que isso de fato acontece. Mas pensa comigo. No final, eu vou ter menos do que eu tinha no início do reagente. Então, quando eu coloco 1 menos essa fração, quando a gente faz, né, o MMC para colocar no mesmo denominador, o 1 ele vai acabar sendo multiplicado pelo N inicial. Então vai ficar N inicial menos N final sobre o N inicial. Início menos fim é menos delta, tá? Só que a gente não precisa se preocupar com o sinal aqui, porque o meu início é maior do que o meu fim. Então, esse menos delta acaba sendo uma coisa positiva, tá? Delta sempre é a variação. Então vai ser meio que a variação sobre o quanto que tinha no início. E a variação é justamente o quanto que reage, tá bom? Então vamos ver aqui um exemplo. Coloquei aqui minha tabela IME, com ácido qualquer, tá? Geralmente grau de ionização vai trabalhar com o ácido, porque tem aquela questão do ácido, ele existe na forma não ionizada no meio aquoso, enquanto que a base dissolveu, dissociou, tá bom? Então beleza. Tabela IME de um ácido, o HA gerando H+, mais A-. No início eu tinha um M0, tá? Molaridade. Uma molaridade inicial. No meio vai reagir um tanto, um X. Então no reagente, como ele consome, é menos, e o produto é produzido é positivo. Então menos X mais X mais X. Tudo com 1, porque os coeficientes são 1 também.
sempre lembrar da estoiquiometria. Então, no meu equilíbrio, eu vou ter... Eita, que eu escrevi errado aqui. Vai ser M0 menos 1, tá? Acabei viajando aqui. M0 menos 1. X e X, tá? Então, se o meu grau de ionização, se a gente fosse trabalhar com a primeira fórmula, o N que reage sobre o N inicial do reagente. Então, o quanto que reage? X, tá? Quanto que reage é o valor positivo, porque eu coloco menos e mais só para relacionar consumo e produção. Mas na hora de eu falar quanto que reagiu, é um valor positivo, tá? Eu não posso reagir negativo. Então, meu alfa vai ser o N que reage, que é X, sobre o quanto que tinha no início do reagente, que é M0, vezes 100%, que é 100x sobre M0%, tá? Eu coloquei assim só para a gente poder comparar e ver que esse azulzinho é igual a esse laranja, meio marrom, não sei. Agora vamos para a segunda fórmula. A segunda fórmula é 1 menos o quanto que tem no final, né? Aqui eu escrevi certo, M0 menos X, do reagente, divididos pelo quanto que tinha no início, M0. Aí quando a gente vai fazer, né, o denominador, colocar tudo na mesma fórmula, vai ficar M0, então o M0, menos o M0 menos X. Só que quando eu coloco esse menos aqui na distributiva, eu vou ter menos M0, o menos com menos X vai ficar positivo. Então vai ser mais X. M0 menos M0 mais X, o M0 corta e fica só o X sobre M0 vezes 100%. X sobre M0 vezes 100% é 100x sobre M0%. Então a gente vê que deu a mesma coisa, tá? A gente vê que essa variação que tem aqui em cima, ela é igual ao quanto que reage, tá bom? Então, é a mesma fórmula, só que dito de forma diferente. Porque vai ter uma questão que vai falar, reagiu tanto. Ou vai falar, no final do reagente, eu tinha tanto. Então, você tem que ter sempre essa noção para poder saber como trabalhar com os dados que as questões te dão. Beleza? E, quase por fim, esse grau de ionização vai acabar levando a lei de Ostwald. Tá? Não sei falar muito bem esse nome desse cara, não. Mas também não é importante. Que ele trabalhou muito com essa questão do grau de ionização, a concentração inicial e o valor da constante. Principalmente quando ele trabalha com ácidos fracos, com soluções que a gente dilui e por assim vai, tá bom? Então eu coloquei mais uma tabela de IME, só que eu fiz uma tabela um pouco diferente. Por quê? Porque na minha tabela anterior, eu não usei o grau de ionização. Queria saber o quanto que ele valia. Só que aqui eu já sei o que é o grau de ionização. Agora eu quero relacioná-lo com concentração inicial e constante de equilíbrio. Então eu vou ter que fazer umas alterações. O meu x, ele não pode ser mais x. Ele tem que ser um valor que eu conheço. Que é o quê? Grau de ionização vezes a concentração. Porque pensa comigo. Se o quanto que reage depende do grau de... Quer dizer, se o grau de ionização depende do quanto que reage, a gente volta até aqui na fórmula. Por exemplo. Aí, volta. O x, nessa fórmula aqui, ignora um pouco esse vezes 100%, que ele é só para botar na escala que a gente precisa. Porque vezes 100% é como se fosse vezes 1, tá? Porque é 100 sobre 100, é 100 sobre 1, só que por cento, tá? Então ignora esse 100% aqui por enquanto. O meu x, ele nada mais é do que a concentração inicial vezes o alfa, tá? Porque o alfa é o quanto que reage do meu reagente, tá? Então eu posso falar que no meio, ao invés de consumir x, ele vai consumir alfa vezes M0, que é o quanto que reage, tá? O percentual que reage vezes o quanto que eu tenho, tá bom? Então, com essa tabela IME, eu vou ter meus reagentes, meus produtos. No início eu não tinha nada dos produtos, tinha M0 dos reagentes. Vai consumir alfa vezes M0, que é o percentual que reage, vezes o quanto que eu tenho, menos nos reagentes e mais nos produtos. Então, no meu equilíbrio, eu vou ter nos produtos alfa vezes M0, e nos meus reagentes, eu vou ter o início, que é o M0, menos o meio, que é alfa
vezes M0. Colocando o M0 em evidência, eu vou ter que 1 menos alfa vezes M0 é o quanto que eu tenho do reagente no equilíbrio. Tive aqui fazendo distributiva, que dá certinho. M0 menos M0 alfa, tá? E qual que é o valor da minha constante de ácido, né? Que é um ácido? Vai ser produto sobre reagente. Então, H+, A- e HA. Só que a concentração de H+ e A- é alfa vezes M0. Alfa vezes M0. O meu reagente é 1 menos alfa, que multiplica M0. Como isso aqui é igual, a gente mantém a base e soma os expoentes. 1 e 1, porque o 1 a gente não mostra, né? Então vai ficar ao quadrado. Alfa vezes M0 ao quadrado sobre 1 menos alfa, que multiplica M0. Separando, né, abrindo esse parênteses que eu tinha acabado de fechar, vai ficar alfa ao quadrado vezes M0, tá? Seria nada mais do que alfa ao quadrado vezes M0 ao quadrado. Mas só para mostrar que um desses M0s vai cortar com esse M0 aqui, do denominador. Então, no final, a minha constante ela vai ficar alfa ao quadrado vezes M0 sobre 1 menos alfa. Então, o Ostwald ele conseguiu relacionar o grau de ionização, a concentração, com a constante de ácido, tá bom? E a gente vê justamente essa dependência da força do ácido pelo grau de ionização. Porque se o meu ácido é forte, o grau de ionização dele é 100%. Só que 100% é como se fosse 1, tá? Então, 1 menos 1 é igual a 0, tá? Aí sempre lembra, não é 0 de fato, é 0,000 alguma coisa, tá? Mas vai ser um valor muito pequeno aqui embaixo. Se é um valor muito pequeno aqui embaixo, independente do que eu tiver aqui em cima, vai ser infinita a constante, tá? Então, a gente consegue provar novamente, por meios matemáticos, que um grau de ionização alto, que é um ácido forte, vai ter uma constante infinita. Agora, se a gente consegue fazer isso para o forte, a gente consegue fazer isso para o fraco. Um ácido fraco, a gente diz mais ou menos, que ele tem um grau de ionização de mais ou menos 5%, tá? Então, é um alfa muito pequeno. Ele vai falar que o cara tem um alfa muito pequeno ou ele vai dar o valor do alfa, tá? Depende do que ele quer saber de você, do que ele está te pedindo para você descobrir. Se o alfa ele é muito pequeno, sempre lembrar, quando as coisas são pequenas, elas podem ser desprezíveis frente às coisas que são grandes. Então, se o meu alfa ele é 5%, sempre que a gente for transformar o percentual para número normal, a gente divide por 100. Então, 5% é 5 divididos por 100, que é 0,05. 0,05, tá bom? Agora, na minha constante, eu tenho 1 menos alfa. 1 menos, por exemplo, 0,05. Isso dá 0,95. Na química, a gente admite um erro de até 10%. Então, eu posso falar até que 0,9 é igual a 1. Então, 0,5 eu posso afirmar com total certeza que é igual a 1, porque esse alfa é muito pequeno. Então, ele é desprezível frente ao número 1. Tá? Se ele é desprezível frente a 1, a gente pode sumir com esse denominador, porque 1 menos 0 é 1. Tá? Então, eu não preciso mostrá-lo mais. Então, para ácidos fracos, a minha constante de ácido ela é só a parte de cima, alfa ao quadrado vezes M0. Isso acaba te poupando algumas contas, porque se ele falar que o alfa é 3%, você tem um valor em cima divididos por 0,97. Isso não é uma coisa que você faz, tranquilamente, né? É uma conta muito mais complexa, porque 97, se não me engano, é um número primo, né? Então, acaba que dá um número muito quebrado no final. Então, quando você aproxima, você facilita a sua conta, tá? E consegue fazer as questões de uma maneira mais fácil, uma maneira mais tranquila, tá? E agora, por que o Ostwald também fala sobre diluição, né? Que é esse último ponto aqui do slide. Porque a constante de ácido ela é constante, ela só depende da temperatura. Então, para a mesma temperatura, ela vai ter o mesmo valor de constante para diferentes concentrações que eu colocar, tá bom? Ela tem que ter o mesmo valor. E como é que a gente compensa? Porque a gente acabou de ver que a constante ela depende da concentração inicial.
Só que se ela depende da concentração inicial e ela tem que ser um valor constante, meus outros parâmetros, que na real é só o alfa, ele vai ter que variar também, né? Então vamos pegar aqui para ácido fraco, que é um pouco mais fácil de visualizar. Se o meu lado esquerdo, que é a constante, ele tem o mesmo valor sempre, se eu mexer na minha molaridade, eu vou ter que mexer no grau de ionização. Então, se eu aumentar a minha concentração, eu vou ter que diminuir o grau de ionização para poder equilibrar, para poder manter o produto constante. Se eu diminuir a minha concentração, eu vou ter que aumentar o meu grau de ionização para poder deixar equilibrado, tá bom? A gente pode pensar isso até para ácidos como um todo. Que a gente pode pensar que é alfa ao quadrado sobre 1 menos alfa, que multiplica a concentração. Se a concentração aumenta, alfa ao quadrado sobre 1 menos alfa tem que diminuir, tá? Como que você diminui uma fração? Você pode diminuir o denominador ou aumentar... você pode aumentar o denominador, que é a parte de baixo, ou diminuir o numerador. Como tem alfa em cima e embaixo, quando você mexe um, você mexe no outro também, tá? Então, se você diminuir o alfa aqui em cima, você vai estar aumentando o 1 menos alfa, tá? Então, o que a lei de Oatford vai falar sobre diluição? Porque diluição é você colocar mais água, colocar mais solvente e diminuir a concentração. Então, se você diminuir a concentração, pela lei de Oatford, você vai estar aumentando o grau de ionização, tá? Para poder equilibrar. Algumas questões acabam trabalhando isso, falando, se eu colocar mais água no meu sistema, o que vai acontecer com os parâmetros? A constante vai ficar igual, a concentração ela vai diminuir porque está diluindo, e o grau de ionização ele vai ter que aumentar para poder equilibrar essa concentração que diminuiu, tá bom? Da mesma forma, se eu aumento a concentração, né, que não trata muito bem, que a lei de Oatford não trata diretamente sobre isso, se eu aumentar a concentração, eu vou ter que diminuir o meu grau de ionização, tá? Essa questão da diluição, ela é muito, é a base, mais ou menos, do raciocínio da homeopatia. Porque a homeopatia, você diluir muitas vezes o seu composto, né, do remédio, o que faz com que ele esteja mais ionizado no meio, tá? Isso aqui é um dos princípios. Então, acaba que ela é bem usada na prática, tá bom? Mas é só lembrar disso. Diluiu, aumentou a ionização, tá? Até faz sentido porque você tem o mesmo, você aumentou o espaço, o cara vai querer ficar mais livre. Então ele vai ionizar mais, ele vai dissociar, ele vai se separar, beleza? E agora, no último slide, é o efeito do íon comum. Que é uma questão um pouco mais teórica, tá? Dá para calcular? Dá. Mas fica uma conta muito complexa que não é o foco, né, dos vestibulares e tudo mais. O efeito do íon comum nada mais é do que você adicionar no sistema um composto diferente do seu ácido, da sua base, que tem na sua fórmula estrutural partes compartilhadas com o ácido. O que eu quero dizer? Por exemplo, você tem um HA e eu adiciono um sal do A, então o NaA, vamos mudar o nome. Se eu pego um sistema, coloco o HA e eu também coloco o sal de potássio, né, o Ka, eu vou estar no meu sistema tendo o A- pelo ácido e pelo sal, tá? Esse é o efeito do íon comum. Qual que é o íon comum? Esse A-, que veio tanto do ácido quanto do sal, tá? E o que ele afeta no meu equilíbrio? Porque o meu equilíbrio, ele trata de concentração dos produtos e dos reagentes. Se eu coloco mais um dos compostos no sistema, meio que de forma indireta, eu vou ter que alterar o meu equilíbrio também, tá? Então, por exemplo, nessa situação exemplificativa, essa questão exemplificativa, o que eu tenho? Eu tenho um HA tirando H+, e A-, com uma constante muito baixa, 10 elevado a menos 10, tá? 1 molar, né, 1 mol por litro no início do ácido, ele vai reagir alfa vezes 1. No equilíbrio eu vou ter 1 menos alfa, alfa e alfa. Então, para calcular a minha constante, eu já sei que é um ácido fraco. Para calcular, quer dizer, meu grau de ionização, eu já sei que o ácido é fraco, porque a constante é baixa. Então, eu já posso usar aquela fórmula direta. Constante igual a ionização ao quadrado vezes concentração. Minha concentração inicial é 1, meu alfa eu quero saber, e o Ka é 10 a menos 10.
Então, 10 a menos 10 é igual a alfa ao quadrado vezes 1. Alfa é igual a raiz de 10 a menos 10, que é igual a 10 a menos 5. A gente multiplica por 100%, né, que vai dar 10 elevado a menos 3% de alfa. Então, é um alfa realmente muito pequeno, 0,001, tá? Minto, é 0,00001, tá? Então, é muito pequeno. Então, o quanto que eu produzo no final é muito baixo. Se eu colocar o Ka nesse sistema, eu vou estar adicionando a menos. Então, é como se eu criasse uma nova tabela INE, em que o meu início eu vou ter 1 menos alfa, 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 mais o quanto que eu coloquei do meu sal, tá? Né? O quanto que do sal, na real, diz respeito sobre o A menos, né? Porque tem alguns sais que são tipo K2A. Então, eu tenho 2 vezes K+, né, em concentração, em relação ao A-, né? Mas, enfim, é como se minha situação de equilíbrio fosse a minha nova situação inicial, com a adição, né, com a observação de eu ter colocado um pouco mais do A-. Se ele é um cara fraco e eu coloquei mais produto que já estava no equilíbrio, eu vou ter que mexer com o equilíbrio. Então, a gente tem que lembrar do Le Chatelier, né? Se eu estou no equilíbrio e eu coloco mais produto, eu gero um desbalanceamento. Então, os meus produtos eles vão estar com uma concentração acima do que poderia. Então, para equilibrar, eu vou ter que consumir os meus produtos e produzir os meus reagentes para poder equilibrar a minha questão, tá? Então, quando eu coloco, né, quando eu coloco um composto que dá esse efeito do íon comum, eu vou produzir o meu ácido de volta, tá? Porque eu fiz mais produto do que poderia. E o que isso acarreta na minha situação, no meu sistema? Se grau de ionização é o quanto que tem no final, é 1 menos, por exemplo, é uma das formas, é 1 menos o final do reagente sobre o final inicial do reagente, e eu formo mais reagente na minha segunda etapa, eu estou aumentando a quantidade final de reagentes que eu tenho. Então, se eu estou aumentando a quantidade final de reagentes que eu tenho, eu estou aumentando essa fração. Se eu aumento essa fração, é 1 menos a fração. Então, essa minha operação ela vai diminuir de valor, tá? Se ela diminuir de valor, quer dizer que o meu grau de ionização ele diminui, tá? Eles nunca vão te pedir para calcular isso. Mas, né, a não ser que eles falem, sei lá, o final do reagente, né, depois de ter colocado sal, ficou tanto, né? Aí dá para calcular. Mas no seco assim não dá, né? É bem complicado mesmo. Então, o que o efeito do íon comum tem? Meio que para sintetizar tudo que eu falei agora. Você vai ter um composto em equilíbrio, composto geralmente fraco. Você vai colocar um outro composto que vai afetar esse equilíbrio, porque ele tem em si uma substância que o composto inicial também tem, tá? E isso vai alterar o equilíbrio de forma que você vai diminuir o grau de ionização do seu composto inicial, tá? Justamente por causa do equilíbrio, porque você tem reagente e produto. Eles estavam no equilíbrio. Por um acaso você colocou mais produto, ou sei lá, mais reagente, né? Mas geralmente é mais produto, tá? Você colocou mais produto. Quando você coloca mais produto, você vai deslocar o equilíbrio para formar mais reagente e consumir uma parte dos produtos. Só que essa parte dos produtos que está sendo consumida, ela veio tanto, por exemplo, do ácido quanto do sal, tá? Só que no final, se você produziu mais reagente, o seu grau de ionização ele vai ter que diminuir, porque o grau de ionização ele depende da quantidade final e inicial do nosso reagente, né? Porque ele depende do quanto que reage no final. O quanto que reage, de fato, né? Como a gente produz uma parte, é como se estivesse reagindo negativo, né? Então, o primeiro equilíbrio ele é negativo aqui, no segundo equilíbrio ele vai ter que ser positivo. Só que uma outra constante de ionização, tá? E no final, a minha constante de ionização final, ela vai ser meio que essa diferença entre as constantes inicial e final. Constante 1 e constante 2, tá?
Não sei se foi muito confuso agora de pensar, talvez tenha ficado um pouco, né? Mas o que tem que pensar? Você colocou mais produto, você aumentou a concentração dos produtos, então você vai ter que produzir reagente. Se grau de ionização depende da quantidade final de reagente e da inicial, e você tem mais final agora, né, que você produziu, seu grau de ionização ele vai diminuir, tá bom? Eles só vão pedir essa consideração. Vai falar, tenho esse sistema, coloquei tal com outro, chegou no equilíbrio, coloquei um outro composto. O que vai acontecer com cada um dos parâmetros, né? Aí vai ter uma resposta lá. Pelo efeito do íon comum, o grau de ionização vai diminuir, porque você colocou mais produto, né? Porque esse composto que você adicionou, ele influencia no equilíbrio inicial, né? Porque ele adiciona mais dos produtos. E por assim vai, tá? Esse efeito do íon comum, ele vai aparecer bastante na nossa última aula de equilíbrio com KPS e solubilidade, tá? Era mais ou menos isso. Tem uma questão já com gabarito. Essa parte inicial da aula, essa primeira aula, quer dizer, do bloco, ela vai acabar trabalhando mais essa questão do grau de ionização e um pouco do cálculo direto pelo Ka, tá? Com essa questão de ser forte, de ser fraco, de calcular quanto no final vai ter dos produtos, né? Tudo bem que essa parte dos produtos vai entrar um pouco mais na próxima aula com pH, mas ainda assim acaba caindo, né? Uma forma um pouco mais direta. E esse efeito do íon comum e a lei de Ostwald para a diluição, né? De uma forma um pouco mais teórica, né? E é isso. Qualquer coisa vocês podem falar com a gente. Estou 100% disponível, tenho os monitores também. A próxima aula vai ser boa, vai ser legal. Vai ser um pouco maçante, com bastante teoria, né? Mas é uma teoria bem interessante que diz respeito muito sobre a nossa vida, então acaba tendo uma aplicação prática, né? Que é muito interessante, beleza? Então é isso, gente. Qualquer dúvida pode falar, que a gente está sempre aqui, tá? Valeuzão, bons estudos!